Muito bem, amigos. Estamos juntos para falar de esportes aqui na RVC nesta quinta-feira. Até porque ontem, uma quarta-feira movimentadíssima na área do futebol. Rodada total do Campeonato Brasileiro. Aliás, total não, parcial. Até porque temos jogos marcados também para esta quinta-feira. Mas ontem nós tivemos resultados importantes que você confere aqui na tela, abrindo o programa desta quinta-feira. Tivemos ontem os resultados de Vasco da Gama, que foi a campo ontem, e perdeu 3-0 para o Cruzeiro São Januário. Grêmio 2, Avaí 2, América 2, Flamengo 3, Figueirense 2, Santos 1, Bahia 0, Corinthians 1, líder, e São Paulo 0, Botafogo 2, são os resultados de ontem. Com esses resultados, você aproveita já de cara e já fica ligado na classificação do Campeonato Brasileiro, que tem Corinthians líder com 16, São Paulo tem 15, o Corinthians tem 6 jogos, São Paulo tem 7. Botafogo tem 14 pontos, Figueirense tem 13, Flamengo tem 13, Palmeiras tem 11, Vasco tem 11, Fluminense 9, Internacional 9, Cruzeiro 9, Atlético Mineiro 8, Grêmio 8, Bahia 8, Atlético Goianiense 7, Ceará 7, Santos 5. Lá embaixo na tabela, América também com 5, Coritiba 4, Avaí 2 e Atlético Paranaense 1 ponto. Então, portanto, está aí resultados e a classificação do Campeonato Brasileiro. Tudo começou ontem com a belíssima vitória do Corinthians, 1-0, gol de pênalti marcado pelo Chicão, uma boa partida do Corinthians, que realmente mostrou que briga por esse campeonato. Liedson perdeu gols, o Corinthians criou oportunidades, o Alex entrou na segunda etapa. No comecinho do segundo tempo, o Bahia chegou a dar um certo sufoco no Corinthians, mas no final prevaleceu a maior categoria da equipe de Parque São Jorge, que faz uma belíssima atuação neste campeonato. Inclusive, o técnico Tite falou aí desse momento do Corinthians no campeonato. E eu vi uma outra entrevista do Tite falando o seguinte: o que importa é ser o primeiro colocado na última rodada. Foi o que aconteceu no ano passado, que o Corinthians ganhou do Cruzeiro, depois acabou empatando com o próprio Bahia, o Vitória, e o Corinthians não chegou aí ao tão sonhado título. Mesmo assim, feliz com o resultado, o técnico Tite falou aí sobre essa vitória, mais essa vitória do Corinthians, que é líder. Aliás, antes de falar dessa vitória, eu tenho aqui o jornal O Lance, que é o Diário Esportivo, que traz a informação: Super Timão, líder, invicto e ainda com um jogo a menos. Quer dizer, líder, invicto e ainda com um jogo a menos, faz belíssima campanha o Corinthians neste Campeonato Brasileiro. Que fase, Timão! E é o seguinte, né? Fase boa. Aí o Timão não vê ninguém à frente no Brasileirão 2011. Vamos ouvir então o técnico Tite falando sobre a vitória do Corinthians. Fez o melhor segundo, eu cobrei deles no intervalo. É uma equipe que acerta mais passes, que joga mais dentro do campo adversário. E aí ela fez 20, 25 minutos do segundo tempo bastante bem. Aí caiu o finalzinho e aí também o sufoco do Bahia. Num jogo que foi bastante contato físico, Bahia bem. Eu digo assim, talvez o campeonato ele dá e ele tira. O resultado mais justo desse jogo seria o empate, assim como para nós contra o Flamengo seria de vitória. Às vezes o campeonato te devolve. O campeonato nos devolveu hoje. A referência importante no campeonato, ela se dá com 13, 15 rodadas. E quem vai ser campeão vai ser aquele que tiver no último terço do campeonato, faltando 10, 12 jogos, vai estar no bloco de cima, vai estar consolidado, afirmado para buscar o título. Nós estamos caminhando. Tá, então, o trabalho nos vestiários do Esporte Clube Corinthians Paulista, que é líder do campeonato, que fase muito boa vive o Corinthians neste campeonato. Tivemos também ontem o São Paulo no Morumbi, uma situação complicada. 2-0 para o Botafogo, criou boas oportunidades. O goleiro Rogério Ceni mais uma vez falhou, acabou prejudicando o São Paulo. Não é normal. O Rogério até falava na entrevista que vocês vão acompanhar daqui a pouquinho, falou assim: eu nunca havia levado 5 gols numa partida, deixando claro que o São Paulo ainda sofre os reflexos da derrota, aquela goleada histórica de 5-0 para o Corinthians. E dentro de muitos fatores que chamaram a atenção nesta partida, a presença do técnico Pegiani, que mais uma vez foi vaiado pela torcida São Paulina. O goleiro Rogério Ceni explicou o porquê, tentou explicar o porquê de mais uma derrota do São Paulo, a segunda seguida neste Campeonato Brasileiro. O jogo, no final não fizemos um grande jogo, um pouco, além dos desfalques também, um pouco emocionalmente, tipo, caiu um pouquinho, depois do resultado de domingo, que é uma coisa extremamente anormal. Não é uma coisa, pra você ter uma ideia, na minha carreira toda, jamais tinha perdido com 5 gols de diferença no jogo. E só o primeiro gol foi um erro meu. Eu acho que a responsabilidade é minha, sempre dos mais velhos. A nossa realidade não é essa, nossa realidade é bem diferente disso.
A gente luta muito, batalha muito, temos nossas limitações, mas esse não é o São Paulo perdendo em casa. No último jogo teve a expulsão do Carlinhos, é um atenuante, não para o placar elástico, mas para a derrota, né? E hoje, sem dúvida nenhuma, um erro meu no primeiro gol, eu não vi a bola saindo, a hora que eu fui já era tarde demais na bola, mas é uma bola defensável. E depois teve o pênalti que eu achei duvidoso, mas que matou toda a chance de reação. Mas esse não é o São Paulo, nós temos condições de jogar mais do que isso, nós temos condições de ser melhor do que nós jogamos essas duas últimas rodadas. Não sou eu que decido as coisas aqui, não sei, às vezes não é mudando o treinador, que você, depois de 5 vitórias, ninguém perguntava se ele permanecia, né? Então, a gente tem que ter calma e nós temos que tentar fazer com que os resultados voltem a acontecer. Nós temos jogo semana que vem com o Flamengo, mesmo sendo fora de casa, nós temos que fazer a vitória acontecer, porque já é uma posição, apesar de ser uma posição relativamente boa na tabela de classificação, mas os 2 últimos jogos foram jogos abaixo do que a gente pode mostrar. Em relação ao São Paulo Futebol Clube, eu queria comentar o seguinte. Na verdade, todo mundo sabe como foi a eliminação do São Paulo na Copa do Brasil. Quando o São Paulo perdeu para o Avaí, o Carpegiani chegou a sair do São Paulo Futebol Clube por causa daquele caso envolvendo o Rivaldo, né, aquela discussão e o mau desempenho de São Paulo. De repente a diretoria foi lá, conversou, pensou financeiramente, colocou panos quentes e trouxe de volta o Carpegiani. Começou o Campeonato Brasileiro. 5 jogos, 5 vitórias. Torcida, beleza, né? Eu acho que tudo certo. Veio a derrota para o Corinthians e a derrota agora ontem para o Botafogo. Se você for olhar a tabela, o São Paulo só está atrás do Corinthians. É o começo do campeonato. O problema é aquela história que já tinha uma mágoa. E essa mágoa persiste. E o São Paulo, né, o torcedor do paulista, né, o torcedor de São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos, ele quer o título. O que ele quer depois? É nunca ser humilhado pelo adversário. E os São Paulinos foram humilhados pelos corintianos. Não sei se tem clima pro Carpegiani, a diretoria diz que mantém, mas nós poderemos ter novidades nas próximas horas em relação ao São Paulo Futebol Clube. Está aí o São Paulo que não conseguiu a vitória ontem no Morumbi e vive um momento dramático neste campeonato. Para fechar esse primeiro bloco, queria destacar também o Flamengo. Falei que ontem o Ronaldinho Gaúcho, tá com R, né, Rogério Ceni e Ronaldinho Gaúcho, que o Ronaldinho Gaúcho havia marcado um gol, não, ele marcou 2 gols. E um detalhe, o Ronaldinho Gaúcho, anota aí, ó, você que está ligado à programação agora, Ronaldinho Gaúcho é o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 5 gols. Está aqui, ó, o meia rubro-negro marcou 2 vezes ontem, chegando a 5 gols. E foi primordial para a vitória ontem em 7 Lagoas. Que coisa, hein? Como no mundo do futebol as coisas mudam rapidamente. Você vê alguns lances do jogo do Flamengo, mas foi uma belíssima vitória do Flamengo. Gol do Ronaldinho, o 3º gol marcado no final, estava empatada a partida e mostra que o Flamengo briga muito bem. O Flamengo está aí com 13 pontos, é o 5º colocado, não perdeu neste Campeonato Brasileiro. Parece que o Flamengo vai chegar, né? O Luxemburgo está trabalhando bem o time e mexendo com o brilho do Ronaldo, porque quer queira ou não, ele foi campeão carioca. Começou o Campeonato Brasileiro, fez uma boa partida na estreia e sumiu. Aí fala, tá na balada, não tá treinando, tá? De repente o cara vem pro jogo, arrebenta, quer dizer, que ele sabe jogar. Ah, mas ele não tem mais idade. Não sei. Ele com a idade avançada, dá baile muito moleque. O problema é que atrapalha o Ronaldo são as noitadas. Quando ele deixa isso do lado, sem dúvida alguma é um bom jogador. E meteu o cala-boca na imprensa que estava detonando com o Ronaldinho Gaúcho. Então tá aí, parabéns ao Flamengo, vitória por 3-2. Vamos a um breve intervalo e voltamos em instantes para comentar então os demais jogos da rodada de ontem, quarta-feira, do Campeonato Brasileiro. FAP Funvic, Faculdade de Pindamonhangaba. Qualidade de ensino e alta empregabilidade. Preparando você para o mundo globalizado. Acesse www.fap.br e conheça os nossos cursos. Exatas, humanas e biológicas. FAP, a primeira colocada pelo MEC em qualidade de ensino. Aulas presenciais em uma ótima estrutura física. Salas bem equipadas e materiais de ponta. FAP Funvic, um novo conceito em educação. Formando seres humanos.